Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você toda semana, trazendo sempre temas e entrevistados que nos ajudam a refletir sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando em todos os dias. E não podia ser diferente nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre dois temas extremamente importantes. Nesse primeiro bloco vamos falar sobre a questão da educação bilíngue, educação para surdos, e também depois vamos falar sobre a questão dos 30 anos aí da política de cotas que nós temos no país. E para falar sobre esse tema inicial, falar sobre a questão da educação para os surdos, a educação bilíngue e todas essas questões que envolvem os desafios, mas também os avanços de todo esse processo, eu recebo aqui o professor Zedeque Fiel Bezerra, ele que é licenciado em História, mestre em Educação, na Escola Felipe Desmaldoni. Ele tem 28 anos de sala de aula, sendo 21 na educação de surdos. Professor Zedeque, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Diálogo Aberto, para tratar sobre esse tema tão importante aí, que é a questão da educação bilíngue. Recentemente nós tivemos aí uma legislação que ajuda também nesse processo, e eu queria que o senhor falasse para nós um pouco sobre esse desafio do que é viver esses 28 anos, nesses 21 dedicados, então, à questão da educação para os surdos e essa questão toda que envolve esse desafio com as pessoas que precisam dessa atenção, mas que também têm, claro, todos os direitos e garantias como cidadão brasileiro. Ok. Obrigado pelo convite, por estar aqui para falar desse tema importante na educação brasileira e na educação do surdo de uma maneira geral. Essa lei, ela vem garantir um direito fundamental da pessoa surda, que é ter acesso à educação, que é ter acesso à informação, que é ter acesso às tecnologias da informação, para que ele possa fazer uma leitura do mundo e possa entender o que acontece em volta dele e ter seus direitos como cidadão garantido. Só tratando, inclusive, só para reforçar isso aí, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.191, em 2021, que insere a educação bilíngue de surdos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, como uma modalidade de ensino independente. Antes, ela era incluída como parte da educação especial. Por isso, entende-se a educação bilíngue como aquela que tem a língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e o português escrito como segunda. Qual é a grande diferença, professor, nesse aspecto de ter como primeira língua, no caso, a língua brasileira de sinais? O surdo, ele tem o direito a ser alfabetizado em Libras, a língua brasileira de sinais, porque ele não compreende o português como a gente compreende, como ouvinte. Então, é fundamental que ele seja educado e que recebam a instrução formal em língua brasileira de sinais, para que ele possa realmente se desenvolver educacionalmente. A Libras, ela vai quebrar essa barreira da comunicação que existe para os surdos, de estar num ambiente de falantes, de ouvintes, e não compreender a realidade da sua volta. Então, a importância está exatamente nessa situação, é que a partir do momento em que ele recebe a educação em Libras, que Libras se torna a sua primeira língua, facilita até a compreensão da língua portuguesa, porque ele vai fazer essa tradução do português para a Libras. Então, vai permitir, primeiro que é um resgate, primeiro que é um direito, e a gente não pode esquecer de falar que essa legislação, ela é em decorrência da luta dos próprios surdos, que organizados vão em busca de políticas públicas, vão em busca de terem seus direitos reconhecidos, e a Libras faz muita diferença, porque a partir daí ele vai poder melhor compreender o mundo à sua volta, vai poder fazer uma leitura melhor do mundo, do que acontece em sua volta, e poder dar as respostas que ele precisa dentro da sociedade como um todo, não só na educação, mas com a sociedade como um todo. E professor, como é que foi o seu despertar? O senhor tem 28 anos, Quanto tempo de formado já em História? Em História eu tenho esse período, 28 anos. Eu me formei e comecei a trabalhar.
Certo. E como é que foi o seu despertar para a questão das Libras? Como é que foi, ou da Libras, né? Libras, né, que a gente... Libras. Como é que foi o seu despertar para isso? Olha, eu quero aprender porque eu quero trabalhar dessa forma e daí chegar a um instituto, o Filipe Smaldoni, dentro desse contexto. Como é que foi esse seu caminho para lá? Eu primeiro conheci o Filipe Smaldoni, né? Certo. Aí depois a gente teve contato com a Libras, porque lá a educação é essencialmente de surdos. Certo. E a gente acabou conhecendo, né? E é uma ferramenta de trabalho para a gente, que é professor de aluno surdo. Ela é indispensável, a gente precisa. Eu uso imagens, eu uso vídeos, eu uso outros recursos na educação, como qualquer outro professor também usa, mas para o surdo, para o aluno surdo, é indispensável. Então, o meu contato, na verdade, com a Libras foi dentro do Filipe Smaldoni, trabalhando com o aluno surdo. Certo. E é interessante, vale a pena dizer, que a gente não só ensina em Libras, como aprende Libras com os alunos, porque eles acabam ensinando a gente, né, e esse contato do dia a dia acaba fazendo com que a gente aprenda, né, essa língua, que é uma língua fantástica. E como é que é, professor? Aí uma curiosidade mesmo. Como é que acontece, por exemplo, no português que a gente fala no Brasil, há uma facilidade muito grande de incluir palavras e pegar palavras, por exemplo, norte-americanas, palavras de outros idiomas e transformar em verbos, né? Por exemplo, deletar, né? É um exemplo disso aí. Então, esse verbo originalmente não existia, mas pelo uso da palavra delete, del, né? Quer dizer, apagar e tal, a gente utiliza o termo. Como é que isso se inclui também na questão da educação em Libras? É também possível essa flexibilidade, que o brasileiro tem essa mania de criar palavras novas a partir de um substantivo, a partir de uma palavra de outro idioma. Como é que funciona isso? Olha, a comunidade surda, o surdo de uma forma geral, ele, observando o que se passa em volta dele, ele cria os sinais. Tá? Certo. Então existem, por exemplo, para algumas palavras existem variação de sinais. É a mesma coisa, né? Funciona da mesma forma. Segue o mesmo raciocínio. Segue o mesmo raciocínio. Certo. É uma língua, a Libras é uma língua muito dinâmica, entendeu? Ela tem, ela muda, né? São criados novos sinais, são adaptados sinais novos. Até para as gírias também, por exemplo? Tem comunidades surdas, por exemplo, que tem uma linguagem própria. Eu estava fazendo um curso de Libras e a professora falou, no shopping existem grupos de surdos que frequentam, lá eles têm uma linguagem própria, ou seja, os sinais próprios para aquela situação. Certo. Então, há essa variação, né, da língua, dos sinais, da língua brasileira de sinais. Aqui diz também, falando ainda sobre a questão da lei, né, que foi uma proposta, um projeto de lei de 2020 do senador Flávio Arnes, que é do Podemos, lá de Paraná. Ele coloca também que essa educação ela será aplicada em escolas bilíngues de surdos, tá? Como é o caso aí da Filipe Smaldoni, mas também classes bilíngues de surdos, escolas comuns e em polos de educação bilíngue de surdo. Então, vale para todos os aspectos da educação. Vale para todos os aspectos da educação. Aonde tiver um surdo matriculado, lá a lei obriga que haja um intérprete, né, para que ele possa ter acesso, não só o intérprete, como a disciplina, né, de Libras, para que ele aprenda, se comunique com a classe toda e o local. Então é obrigado. Onde houver surdo, há a necessidade, e a lei obriga que tenha um intérprete ou ele seja educado em Libras com um professor de Libras. Foi dado um espaço para essa adequação, uma vez que ela não fazia parte, ou pelo menos até onde eu sei, dos currículos mais antigos, por exemplo, de formação, não possui então a educação em Libras. Então, como não tem ainda, né, muitos professores ainda não têm essa formação, não têm esse conhecimento, foi dado um período de adaptação das escolas ou já é de imediato? Por exemplo, o meu filho, vamos dizer que tem esse problema e ele estuda numa escola onde não tem essa capacitação para o professor, nenhum professor domina isso. Eu posso, então, requerer da escola, mas a escola diz, olha, eu não posso agora, mas eu vou ter um tempo, vou buscar essa formação. Como é que funciona isso na prática, na sala de aula? Olha, profissionais já existem,
Nós temos curso de graduação em letras libras nas faculdades que eu citei ainda agora, que é a UFRA, que é a UFPA, que é a UEPA. Muitos profissionais estão formados e que deverão ser aproveitados nesse momento para lecionarem libras na escola. Eu, lendo a lei, eu não achei nenhum parágrafo lá que determinasse a implantação imediata, daqui a 6 meses. A verdade é que essas mudanças na educação, elas não ocorrem de uma forma rápida. Pois não. Elas vão sendo implementadas à medida que vai sendo possível, vamos colocar dessa forma. Mas a lei diz que ela garante que haja a inclusão desses profissionais e da disciplina Libras para esses ouvintes. Talvez tenha uma regulamentação para trabalhar com esses prazos, como é comum nós vermos. E como é que o senhor percebe, professor, nesse sentido? O senhor também que circula pela cidade, no caso nosso aqui específico da capital. O que a gente percebe é que a ideia da inclusão, ela acaba muitas vezes ficando apenas no discurso, Principalmente, às vezes, no setor de serviço. Você vai para uma loja, vai a um restaurante, vai a uma lanchonete, vai buscar um serviço da forma mais diversificada que nós temos aqui na capital, por exemplo, mas nós não temos, por exemplo, um profissional que tenha esse domínio e que possa atender aquele cliente, por exemplo, na linguagem de Libras. Isso, o senhor percebeu alguma evolução a partir da lei ou pouco antes dela ser sancionada, ou ainda é uma grande dificuldade nessa preparação para os profissionais atenderem pessoas, no caso, com surdez? É frequente, presente essa dificuldade que os surdos têm em serem atendidos e compreendidos na hora que chegam, por exemplo, a um banco, que chegam ao cinema, que chegam ao shopping, que vá a esses lugares de circulação pela cidade. Não tem profissional. Onde você consegue ver o uso de Libras nas escolas, nos espaços educacionais. Fora daí é muito difícil. O setor de serviço, por exemplo, tem uma carência muito grande. Em todo canto. Você pode andar pela cidade, frequentar esses lugares que você não vê profissional, que tem a capacidade de receber esse surdo e dar a ele o atendimento que ele precisa e que ele merece. É sempre precário. E é uma garantia da própria cidadania. E é uma garantia. Você tem uma ideia, às vezes, em algumas situações, a escola é chamada para que um profissional nosso faça a interpretação. Já teve em colegas nossos que foram para dentro do hospital para sinalizar um parto, para você ter uma ideia. Às vezes, situação de dificuldade que os meninos têm pela rua e acabam se envolvendo em algumas situações, ligam para que a gente disponibilize um profissional para que vá lá fazer essa interpretação, porque não tem. Então, a dificuldade é muito grande. A gente espera que com a adoção da disciplina em sala de aula, isso mude, porque não vai beneficiar só a criança surda, só o aluno surdo, porque vai haver uma troca entre o surdo e o ouvinte, porque à medida que aprendizado recíproco, aprendizado, exatamente, vai ser uma inclusão de fato. Certo. Você vai favorecer o aluno surdo e ao mesmo tempo vai favorecer o ouvinte, que vai conhecer a língua, brasileira de sinais, e vai se interessar e acabar aprendendo também. Isso vai facilitar e gerar um maior número de pessoas que tenham acesso à língua brasileira de sinais. O senhor falou, então, que, por exemplo, na questão do setor de serviço, como a gente já citou, há uma deficiência muito grande. A educação, ela avança um pouco nesse conhecimento. Mas aí, professor, material didático, por exemplo, esses materiais eles já têm condições, por exemplo, de ter alguma forma de promover essa interação, já que nós temos os recursos, por exemplo, da internet, você tem hoje como trabalhar a questão audiovisual, você tem, mas também essa questão também de fazer essa interação, quando há uma deficiência, por exemplo, nesse sentido, mas também trabalhar com a visualização dos textos, da comunicação. Como é que a gente percebe esse avanço no material didático, principalmente nesses processos de interação com a pessoa surda? Olha, você vai observar esse material geralmente nas escolas especializadas que trabalham com educação de surdo, ou
escolas regulares que têm aluno surdo. É porque a gente conta com a sala regular e também conta com o AEE, que é a sala de atendimento, né, dos alunos portadores de necessidades educacionais. Embora se tenha agora também essa questão de não estar mais na educação especial, né? Exato. Mas também de ser uma proposta, digamos assim, dessa relação direta como a gente tem com o aluno não surdo, por Exatamente, exemplo, né? A gente fala da inclusão, é o aluno com portador de outras necessidades educacionais que estão dentro da sala de aula no ensino regular. Tá? Então, nessas escolas você encontra material também nos sites, vídeos gravados em libras, material que pode ser utilizado, mas principalmente dentro das escolas. E a lei, ela fala inclusive dessa divulgação, né? Um dos parágrafos da lei fala da necessidade de divulgar, de pesquisar e divulgar esse material, assim como se faz em toda pesquisa dentro da educação, né? Que tem as revistas especializadas que você pesquisa e depois publica esse material. Então a lei ela traz também essa preocupação, de você estar pesquisando essas novas tecnologias, a tecnologia assistiva, e também publicar para que mais pessoas tenham acesso, como qualquer outra pesquisa na educação como é feita hoje no Brasil. Certo. E ampliando, professor, nós falamos da capital, do Instituto, mas, por exemplo, em outras regiões, em outros municípios paraenses, em outros campos de pesquisa ou mesmo de aplicabilidade no país. Saindo primeiro da capital, o interior paraense tem alguma entidade, algum trabalho, alguma fundação que também trabalhe nessa linha da educação, como o Instituto trabalha, ou pelo menos de forma semelhante? Não que eu conheço. O que nós temos no interior são as salas de AEE. Certo. Né? É onde o profissional ele atua com essas crianças. Aí não é só o surdo, ele atua com o síndrome de Down, com a criança autista, né? Com o cego, né? Com baixa visão. Mas não tem assim um instituto. Aqui em Belém nós temos dois, né? Nós temos uma escola estadual e temos o Felipe Irmaldoni, que é uma escola especializada. Mas no interior você não conta. E se alguma escola, por exemplo, do interior quisesse fazer um treinamento, ele é possível ser, por exemplo, por meio de educação à distância, ele é possível fazer mediado por alguma dessas tecnologias educacionais ou só presencial? Como é que funciona a formação? Acontece sim à distância, inclusive a própria SEDUC, através do departamento, né, que trata dessa questão, ofereceu vários cursos, né, para que a gente pudesse trabalhar. Ofereceu e oferece. Certo. Para que a gente possa trabalhar com esse grupo de alunos, né, poder levar a informação. Então pode ser não presencial, né? Pode ser não presencial. Hoje existe uma gama, né, de cursos que proporciona essa aprendizagem. Hoje, é uma tendência hoje, né, inclusive a educação à distância. E tem sim, você encontra com facilidade. Eu quero registrar aqui que na maioria das vezes é o professor mesmo que busca, né, porque nem sempre ele tem essa oferta, uma demanda que seja, uma quantidade que seja suficiente para a demanda que a gente tem. Pois não. Então somos nós que normalmente buscamos, muitas vezes corre atrás e a gente mesmo que, né, tem que correr. Mas o Estado também oferece, a SEDUC oferece, através desse departamento que está de educação especial, oferece curso, treinamento, várias lives foram feitas, treinamento de professor, não de uma maneira geral, mas quando a escola solicitava, eles iam lá na escola, eles formavam um grupo, né, com aquela... De forma itinerante, né? Com aquele público e trazia essas informações que a gente precisa para trabalhar. O que o senhor acha de mais significativo nessa lei recém-sancionada? O que o senhor acha que é o grande ganho dentro desse seu desafio aí ao longo de mais de 20 anos trabalhando na educação bilíngue? Eu acho que é permitir que o surdo ele se sinta cidadão do mundo, né, como todos nós, brasileiro e do mundo como todos nós. Porque ele vai poder, a partir da Libras, mostrar sua cultura, né? Se mostrar para a sociedade, trabalhar,
como qualquer pessoa, né, nas diferentes áreas de trabalho que tem e aquilo que é permitido fazer para ele. Então o ganho está aí, o surdo poder se expressar, né, poder mostrar que ele está ali presente, que ele tem tanta capacidade quanto qualquer outro ser humano. Então, isso é o ganho dessa legislação, é exatamente essa. Ele poder se deslocar, sair para os lugares, ser atendido, ser compreendido, né, ter atendido as suas necessidades. Certo. E eu acho que a lei traz essa. E professor, assim, só para a gente trazer o entendimento nesse sentido, Libras é língua brasileira de sinais. Fora do país, existem outras formas de comunicação? Elas seguem a mesma linha? Como é que foi criado essa linguagem, digamos assim, essa forma de comunicação que hoje a gente continua utilizando e agora cada vez mais ela consolida então a sua importância nesse processo comunicativo? A Libras, como o nome fala, língua brasileira de sinais, né? Mas não existe só no Brasil, existe na França, existe nos Estados Unidos. É o mesmo padrão? Vamos dizer assim que seja, só que existem sinais diferentes. Certo. Então, o Brasil não criou a língua brasileira de sinais, né? Ela importa, ela traz essa língua. Mas aí a nossa tem as nossas características, sinais próprios, porque coisas que nós temos aqui não tem lá fora. Exemplos que a gente tem aqui. Até, por exemplo, açaí, não tem açaí lá fora, então, então não dá para sinalizar. Mas a construção é essa, e é uma construção diária, né? Porque à medida que vão surgindo fatos novos, objetos novos, coisas novas, aí se cria um sinal a partir dessa necessidade. Certo. E no caso das diferenças regionais, por exemplo, o senhor falou da questão do açaí, mas tem questões que só dá para entender, por exemplo, expressões idiomáticas, por exemplo, que só tem em algumas regionais, né, em algumas regiões, e nem todo o país conhece. E isso também é incluído no processo de Libras? Sim, tudo. Também é colocado? Também é colocado. Certo. Tem a questão da regional, a linguagem regional, tudo é incluído. Não existe uma língua única de Libras no Brasil. Ela tem essas variações de acordo com a região e de acordo, tal qual a língua portuguesa, né? Que você fala por exemplo, os pronunciamentos oficiais do presidente, por exemplo, desde o início, ele sempre tem colocado, né, uma pessoa para fazer, às vezes ao lado, às vezes de forma, né, de destaque no canto, apenas para poder fazer essa tradução. O senhor percebe isso também como um processo de inclusão dessas pessoas, inclusive a entender a comunicação que está vindo daquela autoridade? É uma tendência ou o senhor acha que é uma ação pontual? No caso do presidente estar trazendo isso, existe alguma coisa que ampare para que também os outros governantes, as outras formas de comunicação, os meios de comunicação social, eles possam também trabalhar nessa perspectiva de inclusão a partir da presença de um tradutor? Sim, com certeza. O pronunciamento que é feito, né, por ele e por algumas outras autoridades que usa do intérprete, ele é importante porque o surdo ele faz a compreensão, mesmo que haja sinais diferentes. Né? A gente percebe, por exemplo, quando a gente está assistindo, que o sinal que ele fez lá é diferente do nosso, mas isso não impede a comunicação. A comunicação, né? Ela quebra essa barreira. Perde um detalhe, mas não perde o todo. Perde todo. E normalmente o intérprete, o surdo, propriamente dito, ele conhece, né? Ele interage muito com os grupos, não só locais, mas a nível nacional, e ele conhece essas variações e esses sinais. Então não há perda de comunicação para eles. É importante. E eu acho que o que a gente está vendo, na verdade, é que cada vez há um número maior de interesses de uso desses profissionais que fazem a interpretação, para que esse público tenha acesso, né? Porque, como a gente conversou, é um público que consome, é um público que pensa, né? que expõe suas ideias, que luta pelos seus direitos. Tá? Então, faz parte... É uma comunidade organizada, professor? É uma comunidade organizada, são super organizados. Eu estive, 2 anos atrás, estive em Brasília e para assistir um curso de formação que o Felipe Baldoni oferece para nós. E lá tinha, eu não me lembro o nome da pessoa, mas uma das, tipo assim, que está na vanguarda do movimento. Ela falou que ela vai para o Congresso, ela cutuca um deputado, ela vai com o senador,
não ela, mas eu digo a instituição que ela representa, né? Eles são organizados em instituições. E brigam, lutam, então são super Garantia organizados. De direitos mesmo de exercício da cidadania. Eu falei há pouco que essa lei, ela é resultado, né, dessa luta. A gente tem que reconhecer que é resultado dessa luta dos grupos de surdos organizados em suas associações. Isso é um grande avanço, né, em todos os sentidos, mas também um grande estímulo, né, para os professores, para os profissionais de comunicação, né, para as empresas de comunicação como um todo, para que cada vez mais se utilize desses intérpretes. Né? A gente está vendo, por exemplo, agora, na época da pandemia, várias e várias lives, né, que foram feitas com a presença de intérprete, inclusive musicais. Então há uma busca muito grande de que cada vez mais esteja presente, né, essa perspectiva realmente de inclusão dessas pessoas, né, que precisam realmente fazer parte de todo esse processo de comunicação, né, de compreensão que a gente precisa ter. Exatamente. É uma realidade. Exato. É uma realidade presente e que a gente espera que cada vez mais, né, exista a presença desses profissionais, que eles recebam a educação, né, em Libras como primeira língua. Certo. Porque só visa fortalecer não só o surdo, mas a educação como um todo. Exato. E a perspectiva realmente de incluir a todos, dentro dessa questão. Professor Zedek Fiel Bezerra, licenciado em História, mestre em Educação, 21 anos da educação com surdos, 28 anos de sala de aula. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui conosco e, sem dúvida alguma, sucesso nesse trabalho e um abraço a toda a comunidade lá da Felipe Smaldoni, né, que aprende cada vez mais, não somente uma linguagem, mas essa perspectiva de uma convivência cada vez mais participativa. Tá certo. Eu que quero agradecer, né, mais uma vez pelo convite e de vir aqui falar da importância, né, dessa lei que foi sancionada pelo presidente para a comunidade surda, para a educação de uma forma geral, para nós professores, né, e para as famílias desses alunos surdos, que é super importante. Então, muito obrigado. O prazer foi nosso de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto importantíssimo. E obrigado você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto toda semana. Vamos a um rápido break e daqui a pouco a gente volta com mais um tema para você. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto, sempre com você, trazendo temas importantes para poder conversarmos aqui e também sempre com convidados que nos trazem essas informações. E como não poder ser diferente, nesse bloco nós vamos falar sobre os 30 anos da lei, que nos traz também em um dos seus artigos a questão da política de cotas, que envolve a questão também dos benefícios previdenciários e de outras questões que envolvem todo esse trabalho e essa obrigatoriedade também nas empresas e outras questões relativos ao assunto. E para falar sobre essa questão dos 30 anos da lei de cotas no Brasil, como a gente costuma chamar, nesse bloco eu vou conversar com o advogado Glauber Cavalcante, ele que é especializado no setor trabalhista e empresarial. Glauber, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E a gente começaria falando justamente sobre a sua formação, a experiência aí nesse trabalho e por que trabalhar com essa linha empresarial e, logicamente, também trabalhando com essas questões. Bom, primeiramente sou advogado, eu trabalho na advocacia acho que pouco mais de 7 anos. A parte trabalhista eu gosto mais porque é uma questão de relevância social. Tem uma frase muito famosa que amar e trabalhar é o que faz o homem feliz. E para mim essa é uma grande verdade. Também sou pós-graduado em Direito do Trabalho pela FGV e sou o diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará. É um grande desafio trabalhar com a questão trabalhista dentro, né, da realidade que nós temos, principalmente num país que vive nessa questão da discussão dos direitos nesse sentido, dessa relação patrão-empregado, da questão do próprio avanço do empregado também, às vezes na participação dos lucros, enfim, acaba sendo uma questão muito dinâmica, né, nesse relacionamento que se dá. Qual é o grande desafio nesse aspecto? Acho que o grande desafio é manter o diálogo. Existe, como o direito do trabalho é algo que envolve muito a vida das pessoas, o diálogo acaba sendo importante para acalmar os ânimos,
Vemos, por exemplo, sindicatos que entram em greves mais fervorosas, empresários que já fazem protestos para o fim de direitos trabalhistas, ou então até mesmo o fim da justiça do trabalho. Então, existe uma discussão muito grande nessa questão. E o advogado trabalhista tenta apaziguar os ânimos. Ele surge como um mediador árbitro, nessa história toda, um árbitro tentando falar, não é assim, vamos tentar ficar em paz, que realmente é o melhor caminho, né? E nessa perspectiva, você olha assim para o futuro, o Brasil em comparação com por exemplo, com a questão mesmo da América como um todo, mas também da Europa, da Ásia, como é que a gente percebe o futuro dessas relações trabalhistas? A tendência é ela flexibilizar em algumas situações, a tendência é retornar a uma política mais específica, ou, como você bem colocou, é que você tenha mais diálogo nessa relação entre patrões e empregados. Como é que a gente olha essa perspectiva brasileira? A tendência atual, não só no Brasil, como no mundo, é pelo fim do emprego formalizado como a gente conhece. Então, nós vemos, por exemplo, trabalho de Uber, ou então entregadores de aplicativos, que já não é um emprego formal. Não tem um vínculo, não né? Não existe vínculo, já é uma economia de bico, como nós chamamos. No inglês é o gig economy. Então, há uma tendência para que o mundo caminhe para isso. E, voltando, é aquela questão do diálogo. A gente tem que saber onde é que a gente pode, até onde a gente pode ir, até onde é saudável, até onde é bom para o país, até onde é bom para a sociedade. E assim nós vamos se adaptando, mas a tendência global, por enquanto, é pela relativização sentido, né? E aí, nesse cenário, a gente percebe também uma facilitação também, no caso dos MEIs, né, dos empresários, né, individuais, eles terem, por exemplo, uma facilidade maior de crédito, de movimentação financeira. Essa facilitação que vem, inclusive, acelerada pela questão da pandemia, com a questão do Pix, com a questão realmente dessa facilitação. Então, o mercado brasileiro, ele consegue absorver isso aí direitinho? Ou ele ainda está muito preso àquela ideia de, não, tem que ter um patrão e tem que ter um empregado? Ou há uma tendência realmente de cada vez mais a gente tenha um avanço nesse núcleo, por exemplo, de serviços? É um pouco dos dois. A CLT ela foi criada em 43, então ela não consegue absorver toda essa nova dinâmica trabalhista. Certo. Ainda existe muita... Que ano é? 43. 43. Existe Nossa. muita dificuldade ainda para a CLT. Tinha uma professora que sempre falava que quando se trata de super empregados, que é aquele empregado que é presidente da empresa, recebe um salário de 100 mil, ou então o empregador empregado, a CLT cai por terra, porque ela não consegue absorver. Certo. Então ainda existe uma discussão, nós ainda estamos muito presos àquela discussão sindicalista dos anos 80, enquanto que a sociedade está evoluindo para um outro caminho. Nós estamos afrouxando nossos vínculos empregatícios, nós estamos indo mais para a questão da autonomia pessoal, o próprio trabalhador ser mais autossuficiente e o próprio empregador também não depender tanto do seu empregado. Então, existe uma discussão aí. Nesse caminho, então, abre um leque muito grande para o processo de desestatização de muitas dessas empresas que antes eram fechadas, era do governo, ou realmente dá para conviver de uma forma mista? Essa é uma questão um pouco mais afastada do direito do trabalho, a questão da privatização, a desestatização, porque a CLT não trata de servidores estatais. Certo. Tem uma lei própria para eles, a CLT é diferenciada. É um dos fatores também que acabam sendo usados como argumentos, prós e contras, mas não é algo também que influencie uma decisão governamental de privatizar ou não. Certo, acaba não tendo uma relação direta nesse aspecto. Não tem. Né? Ok, e falando especificamente sobre o nosso tema, que é a questão da política de cotas, a gente tem 30 anos aí, né, completados, então, dessa lei de cotas, que surge, então, no bojo da lei 8.213 de 91, mais especificamente do artigo 93, que fala dos benefícios da Previdência Social, em que trata justamente dessa questão das cotas voltado para pessoas com deficiência. Ao longo desses 30 anos, essa inserção, ela efetivamente acontece ou ela ainda está em construção, dado também várias questões como discriminação, preconceito e a própria resposta que essas pessoas também deram ao longo desse período nas empresas? Como é que a gente percebe, qual é a leitura que a gente faz ao longo desses 30 anos?
A Lei 8.123, ela foi, na verdade, um marco. Nunca havia tido nenhuma lei tão abrangente que passasse o dever para as empresas de empregar as pessoas com deficiência. E a partir desse momento, segundo o próprio IBGE, nós tivemos a criação de 500 mil postos de trabalho, desde a criação da lei até os dias atuais, de vagas para pessoas com deficiência. De 2010 até 2017, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 44%. Então, a lei, apesar de não ter alcançado o seu objetivo máximo, que seja uma maior inclusão, porque atualmente nós temos cerca de 1,5% dos empregos formais do Brasil ocupados por pessoas com deficiência, mas ela ainda assim quebra paradigmas e o maior benefício dela é trazer a discussão. Como estamos conversando aqui, também acontece durante toda a sociedade. O empresário acaba tendo essa discussão se vale a pena ou não contratar uma pessoa com deficiência, apesar da lei ser mais obrigatória, e o funcionário das empresas que tem um colega de trabalho que é uma pessoa com deficiência acaba tendo essa visão de mundo que não teria se não fosse a lei. Então, acho que o maior feito até então da lei é trazer o debate social. Certo. E define, dependendo do tamanho da empresa, né, do corpo efetivo aí da empresa, né, você tem percentuais em cima desse número de empregados com deficiência que a empresa precisa contratar. A pergunta é o seguinte, além, eu pedi para você só trazer essa diferenciação, mas perguntar se essa é a cota mínima, se eu posso a mais. Por exemplo, a lei me diz que tem que ter 3%, mas eu quero contratar mais, eu quero colocar. Tem algum impedimento, tem que justificar isso para alguém, ou isso é uma questão minha, no caso, como empresário? Pelo contrário, é extremamente recomendado que as empresas sempre busquem mais pessoas com deficiência. A lei só impõe o piso mínimo, então é ao menos 2%. Tem até uma questão, por exemplo, se uma empresa tiver 130 funcionários, seria 2% do plantel de funcionários, tem que ser pessoas com deficiência, daria mais ou menos 2,6 pessoas. Certo. Então, pela lei, o suprimento de cota tem que ser de 3 funcionários com deficiência, porque tem que ser sempre arredondado para mais. Certo. A lei busca sempre incluir mais e mais pessoas. Então, se a empresa tiver o interesse de colocar 10%, o Ministério do Trabalho vai aplaudir essa pessoa, com certeza. Certo. E eu só queria pedir para você colocar, então, esse diferencial por número de empregados na empresa. Isso. É de 2% a 5%. Certo. Se a empresa tiver de 100 funcionários a 200, é 2% do plantel de pessoas com deficiência. Se de 200 a 500, vai 3%. 500 a 1.000, 4%. E de 1.000 para cima, 5%. Certo. Abaixo de 100 não existe, então, essa definição? Não, abaixo de 100 não tem nenhuma obrigação da empresa cumprir essa cota. É recomendado, mas não tem obrigação. Quem faz essa fiscalização, por exemplo, para checar isso? Quem é o órgão fiscalizador dessa situação? É o Ministério do Trabalho? Existem 2 órgãos que fazem essa fiscalização. O Ministério do Trabalho, que foi encerrado em 2019, que agora virou a Secretaria do Trabalho, pelo Ministério da Economia, ele faz a fiscalização e ele tem o valor de aplicação de multa regido em lei, que é de R$ 2.500 até R$ 250 mil por vaga não preenchida. Então, depende muito da análise que o Ministério da Economia vai fazer do caso. É pelo tamanho da empresa? Isso. Certo. Pelo grau de inclusão, se a empresa tem uma política de não incluir ou não. Tudo isso é levado em consideração para fazer a apuração da multa. E o outro órgão é o Ministério Público do Trabalho, que ele já não se atém tanto ao valor da lei, porque ele pode entrar com uma ação civil pública pedindo danos morais, que não tem tipificação. Ele tem poder de polícia, o Ministério Público do Trabalho? Isso. Certo. Então ele pode entrar com uma ação civil pública de R$100 mil, R$1 milhão, como nós vemos de vez em quando algumas notícias na internet. Certo. Porque não basta, né, Glauber, a questão de fazer uma inclusão de caráter quantitativo. Né? Eu tenho funcionário, mas também como esse funcionário vai ser utilizado na empresa, qual a atividade que ele vai desenvolver, qual a relação dele junto aos outros funcionários. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como é que funciona isso. Não adianta apenas colocar o número de acordo com a cota que foi estabelecida, né? Mas como esse funcionário vai estar dentro da empresa. Isso. A lei, ela busca, como você falou, um preenchimento qualitativo, não quantitativo. Não adianta uma empresa colocar um grupo de pessoas com deficiência em cargos que não tenha tanta relevância dentro da empresa, afastados, ou estão até nem fazendo nada, afastados até dos olhos públicos,
porque essa pessoa não estaria tendo uma inclusão social. O objetivo da lei, Que é o grande objetivo, que né? é o grande objetivo da lei, a inclusão social. Então, as empresas têm que trabalhar uma forma de colocar essas pessoas com deficiência em cargos que afetem o dia a dia da empresa. Então, pode ser um cargo de gestor, pode ser um cargo de fiscal, pode ser um cargo de analista, alguma coisa dentro da empresa que afete ela no dia a dia. Para poder ter uma inclusão social, para poder a lei colocar esse objetivo. E me diz uma coisa, Glauber, nesse sentido, aquele empregado que entrou pela questão da cota, que está nessa condição, a questão de direitos e deveres dele, ela tem que ser a mesma que os demais funcionários contratados? Tem alguma diferenciação? Ele tem alguma diferenciação em relação a isso? Não, são os mesmos direitos. A única coisa que diferencia é na questão da demissão. Que se a empresa for demitir uma pessoa com deficiência que está com a cota, ela tem que primeiro deixar bem claro que não está demitindo aquela pessoa pela sua deficiência. Pois não. Tem que estar demitindo aquela pessoa por outras questões, pode ser por questões financeiras. Questão de produtividade, por exemplo, ela pode alegar? Depende do caso. Depende do Se caso. for por uma questão de produtividade, que uma outra pessoa com deficiência estaria fazendo um rendimento melhor, Certo. aí poderia. Mas se for comparar ela com uma pessoa que não tem deficiência, ela não poderia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. E existe uma outra regra também, que a empresa nunca pode ficar abaixo da cota. Então, se a empresa for demitir um funcionário Ela tem que cobrir, e né? ela estiver no limite da cota, ela só vai poder demitir ele se tiver um outro funcionário já contratado. Também com dentro das mesmas isso. especificidades. Tá. Isso. E assim, uma preocupação. Nós estamos aí, como a gente falou, ela é de 91, essa lei, né? Isso. A 8.213. Ela surge, então, para trazer, digamos assim, um trato maior em cima daquilo que a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né, como a gente costumou trazer essa referência de 88, ela não trouxe os detalhes maiores, mas a gente tem, ao longo desses 30 anos, a minha pergunta que realmente me incomoda nesse sentido. Eu queria que você respondesse. Ainda tem empresa que descumpre isso? Bastante. É mesmo? Bastante. Tem muita atividade do Ministério Público do Trabalho, muitas das ações, ação civil pública contra isso, existe muita discussão. Existe uma discussão também, por exemplo, com empresas que, por exemplo, de vigilância. É uma discussão muito clássica do direito do trabalho. Porque Certo. a lei fala que tem que ser cumprido conforme o número de vagas que a empresa possui. Pois então, não. se a empresa tiver 1.000 funcionários, tem que ser 5% de pessoas com deficiência. A empresa de vigilância, ela tem um trabalho muito perigoso. O funcionário da empresa tem que ficar alerta, tem que ficar com a saúde física Condicionamento físico Isso. também, né? Em condições de reação rápida. Exatamente. Certo. E existe uma discussão sobre se a lei impõe que essas empresas também cumpram as cotas ou não. Então, não há, trazendo para esse raciocínio, então, não há exceções. Todas as empresas que têm que a referência que é o número de funcionários, né, no caso, esse capital, ela tem que obedecer esses percentuais de cota. Então, não há exceção. Exatamente. Pela lei não há exceção. Certo. A questão vai mais para a interpretação de cada juiz, averiguando o caso, mas a lei de cotas não permite exceção. Certo. Mas aí, nesse caso, não há, por exemplo, a opção, porque a gente está falando da área operacional, né? A atividade fim daquela empresa, que é justamente a questão do transporte de valores ou alguma coisa, preservação do patrimônio, alguma coisa nesse sentido. Mas a questão da área administrativa, da área, por exemplo, formativa, né? Da área de serviços gerais, por exemplo, não há, eles alegam que também não dá para cobrir a cota por aí? É porque o que alegam, na verdade, é que a empresa, apesar de possuir essas vagas, não possui suficiente. Então, uma empresa de vigilância tem um pessoal administrativo de 10 pessoas. Certo. Aí já a lei de cotas já ficaria muito maior do que esse número. Então, existe uma dificuldade nessa No caso de questão. grandes empresas, nesse caso. Isso. Né? Então, e qual é a alternativa que eles dão? Não cumpre? Cumpre em parte? Qual é a alternativa? A alternativa é discutir. Né? Tem que cumprir. O Ministério Público do Trabalho segue fazendo essa fiscalização, tem que cumprir. As empresas discutem legalmente, se pode, se não pode, aí vai de cada caso. Aí a decisão acaba trazendo para uma definição arbitral. Isso. Se a justiça averiguar que a empresa, apesar de toda a situação, buscou incluir pessoas com deficiência, Certo. ela pode ser que dê uma multa mais branda ou nem penalize a empresa, apenas faça a obrigação de contratar. Então essa decisão ela acaba sendo uma jurisprudência nesse Isso. caso.
Isso. Certo. É uma discussão muito grande ainda. Tem muitos juízes, tem juiz que é a favor, juiz que é contra, e vai de cada caso. Certo. E há outros ramos também, empresariais, que também discutem essa não inclusão, digamos assim? Depende de cada caso. O pessoal da vigilância que é mais famoso, vamos dizer assim. Uhum. Tem uma discussão mais abrangente, até porque é um cargo que é evidentemente perigoso, evidentemente exige o condicionamento físico, mas existem sim outras empresas que estariam nesse meio. E ao longo também desse período, como é que é essa demanda que chega, por exemplo, para você, né, que você trabalha então nessa mediação, nesse diálogo, como é que você avalia ao longo desse tempo que você já está atuando, né, esses anos já atuando, o tema principal é o que nesse ponto? São os empregados que se sentem, por exemplo, os empregados que não se sentem contemplados devidamente pela questão da inclusão, ficam jogados num canto, ficam, né, numa função praticamente invisível dentro da empresa, ou as empresas que dizem, não, olha, a gente não tem realmente uma produtividade que a gente gostaria, esses empregados acabam relaxando demais no compromisso, por exemplo, porque entram pelas cotas. Como é que você destaca aí pelo menos um ou dois pontos desses relacionamentos, dessas reclamações que acabam chegando lá acabam causando esse conflito que tem que ser dirimido? No caso seria de duas frentes. Tem a questão dos empregados que se sentem excluídos, eles podem pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregado pode também requerer isso aí por conta. Ele pode alegar que está sendo prejudicado dentro da empresa, está sem fazer uma função importante, sendo discriminado e poderia até acarretar, além da demissão sem justa causa dele, também a multa por danos morais. Certo. Esse é E também pode requerer a questão mesmo civil? Pode também, Tá, não tem problema nenhum. Normalmente tende a ser trabalhista por conta da Constituição Federal, que fala que qualquer litígio com origem empregatícia vai para o Justiça do Trabalho. Então, a grande maioria fica se trabalha. Mas pode trabalhar nessas duas instâncias? Pode sim. Okay. E outra questão também, outra frente, acontece quando a empresa ela é multada pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Ministério da Economia, multa essa empresa e ela quer tentar se justificar ou recorrer daquela multa. Então, tem essas duas frentes que chega bastante assim, no escritório. Certo. E quando o empregado alega que a discriminação não vem da empresa, mas do corpo de funcionários, dos outros funcionários, que não querem ele participando ou de alguma forma provocam essa discriminação, essa separação dele, né? Quando essa relação ela é, digamos assim, no chão da fábrica. Como é que a gente trabalha? Como é que é trabalhado isso aí? O empregador ele é responsável por todos os funcionários da empresa. Então, o que cada funcionário atua dentro da empresa, o que ele faz, a empresa é responsável por aquilo que está acontecendo lá dentro. Certo. Então, se o empregado informa o empregador das situações que está acontecendo com ele, informa de todos os preconceitos que está sofrendo, que a empresa não faz nada, a empresa pode sim ser responsabilizada. Agora, se o empregado somente afirma isso durante um julgamento, aí já é uma coisa que acaba fragilizando a discussão. Certo. Sem materialidade também das Exatamente. coisas acaba fragilizando. E assim, Glauber, outra pergunta que a gente tem uma inquietação nesse sentido é que o fim do Ministério do Trabalho e a questão da Secretaria aumentou o poder de fiscalização, diminuiu, está a mesma coisa. Como é que ficou nessa mudança? É um pouco difícil até de averiguar essa questão por conta da pandemia. Certo. Como muitas empresas tiveram que parar ou ficaram em home office, o próprio Ministério, a Secretaria do Trabalho também acabou se limitando à atuação. Mas a tendência é estar diminuindo a fiscalização. Certo. O Ministério Público do Trabalho, por outro lado, continua normal, mas a Secretaria de Trabalho e Emprego está mais debilitada quanto a isso. Certo. E, por exemplo, nós tivemos ainda conversando também sobre a questão da legislação, lei brasileira de sinais, né? Linguagem brasileira de sinais, Libras. Como é que isso é trabalhado dentro da empresa, por exemplo, das empresas? Há uma perspectiva também de facilitar, no caso, por exemplo, dos surdos, no caso, por exemplo, das linguagens em braille para as pessoas com deficiência visual. Como é que as empresas têm percebido essa necessidade também e essa efetividade da inclusão, né? Essa pessoa é contratada, mas vai ter uma limitação dentro da própria empresa, inclusive para as orientações até de segurança, por falta desse tipo de linguagem específica para a deficiência que elas possuem. A empresa tem sempre que tentar incluir o seu funcionário com deficiência.
pode ser o caso de colocar avisos em braille, pode ser o caso de fazer um trabalho específico para aquele funcionário, com libras. Certo. Ela tem que sempre buscar incluir aquele funcionário. O funcionário não pode ser excluído por qualquer justificativa. Pode falar, não tenho a pessoa que sabe fazer libras aqui, então sabe escrever em braille, então não vou contratar, então vou deixar ele afastado. Não existe a justificativa. Tem que sempre incluir. Certo. Os requisitos que eu preciso de um funcionário, né, eles têm que ser flexibilizados para a questão de uma pessoa com deficiência, ou eles seguem os requisitos apenas com a condição, né, no caso de ter algum tipo de deficiência. Mesmos requisitos. A lei só fala que tem que ser uma pessoa com deficiência conforme a própria lei institui, que seria pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual ou mecânica. E a oferta de emprego tem que ser sempre nesse sentido, não precisa ter uma especificação. Certo. Então, só para a gente trazer, então, é a questão da deficiência visual, né? É a questão da deficiência auditiva. O que mais que a gente inclui, só para reforçar o que você falou? A deficiência física. Deficiência física. E a deficiência múltipla, que são pessoas que possuem mais de uma deficiência. Mais de uma. Tá. O caso do pessoal com síndrome de Down, ele também está dentro desse processo ou não? Está também. Está também, né? E esse trabalho, digamos assim, ele tem uma extensão para a questão da saúde, obrigatoriamente. Por exemplo, tem empresas que têm plano de saúde, né? Mas aí abrange todos os funcionários. Mas aquela empresa que contrata alguém com deficiência, por exemplo, ela tem uma obrigatoriedade também de estender como um dos benefícios a questão do plano de saúde, ou é o mesmo para todos os funcionários, é a mesma coisa para ele também como para todos os outros? Não, é para ele como para todos os outros. É o mesmo benefício para todo mundo. Pode ser que a empresa dê uma atenção maior para a situação dele, certo, que é algo recomendado, inclusive, mas não tem nenhuma obrigatoriedade. Certo. E o que você disse então, Globo, a gente trazendo já para a finalização da nossa entrevista, para os empresários que ainda têm resistência, que têm esse receio de ter queda na produtividade ao incluir pessoas com deficiência, né? Ao longo desse tempo que você já atua nessa área, o que você pode dizer para eles nesse sentido, até de motivá-los a realmente abrir para que essas pessoas possam fazer parte do seu quadro funcional? Acho que o que posso dizer é uma frase do Barack Obama, que ele fala que não se ganha o campeonato jogando apenas com meio time. Ele falava isso em relação à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Também pode ser usado para outros grupos de pessoas, por exemplo, deficientes também. Os estudos apontados até então mostram que as empresas que tiveram a inclusão do PCD, uma inclusão correta, qualitativa, ela teve benefícios. Tanto pela imagem da empresa, a empresa ganha com a imagem pela inclusão social, quanto também pela produtividade. A pessoa com deficiência, ela está todos os dias vencendo uma batalha contra ela mesma. Ela está vencendo sua própria limitação. E isso, qualquer pessoa que observa isso diariamente, não tem como não se inspirar também. Então, um colega de trabalho que vê uma pessoa com deficiência, estando lá todo dia, trabalhando, fazendo todos os cumprimentos devidos como empregado, acaba sendo influenciada a melhorar seu próprio rendimento no trabalho. Então, a produtividade tende a aumentar também na empresa. Ok, e tem um dado que é muito importante, só para a gente finalizar, que diz assim: de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no primeiro semestre de 2021, foram investidos 6,5 milhões de reais para promover o direito das pessoas com deficiência. Os recursos financiaram principalmente cursos online de língua brasileira de sinais, de Libras, e sobre a acessibilidade em espaços públicos. Os cursos são realizados em parceria com a Escola Nacional da Administração Pública, ENAP, e também tem alguns com inscrições abertas, não deixa de ser um grande estímulo também, com certeza, para poder trabalhar essa perspectiva de inclusão, que aí reforçando até o que o Glauber falou aqui para nós, né, que os empresários precisam também pensar na política de inclusão desses funcionários, né? Exatamente. Não só a questão quantitativa, mas qualitativa, no sentido de incluir os elementos dentro daquilo que a empresa quer, da sua missão, né, daquilo que ela realmente tem como grande objetivo. Glauber, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. É um grande estímulo, né, para os nossos empresários, né, para as grandes empresas, no sentido realmente de trazer. Então, o Glauber Cavalcante, advogado que trabalha no setor trabalhista empresarial, vindo aqui para trazer esclarecimentos para nós, mais uma vez, sempre. Obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
E você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão. E fique sempre conosco aqui ligado na Fundação Nazaré de Comunicação, a TV Nazaré, sempre trazendo para você informações importantes. Fica com Deus e até o próximo programa.